Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema, digamos, um pouco obscuro, mas fascinante. O mundo do malware. É verdade. Vamos entender o que é esse tal de malware, Vamos. como ele se espalha e o que você precisa saber para se proteger. Preparem-se, porque essa jornada pelo lado obscuro do software vai ser, no mínimo, interessante. Com certeza. E o mais legal é que o malware evoluiu muito, né? Ele não é mais só sobre destruir dados, como era antigamente. Hoje em dia ele é usado para uma série de coisas. É tipo uma ferramenta, né? É tipo isso. É, uma ferramenta do mal. Mas enfim, vamos explorar tudo isso. Você sabia que existem malwares classificados de acordo com a forma como se espalham? O objetivo final. Isso. E o que eles fazem quando invadem um sistema? É como se fosse um catálogo de ameaças, né? Exatamente. É como se fosse um catálogo, um guia de ameaças. E a gente vai começar falando dos vetores, ou seja, como o malware se espalha. Um dos mais conhecidos é o vírus, aquele que se anexa a um arquivo legítimo e se espalha quando esse arquivo é executado. Ah, entendi. Um exemplo clássico que causou pânico global foi o vírus Iloveu no ano 2000. Nossa, esse eu lembro. Todo mundo com medo de abrir e-mail. Sabe? E por falar em se espalhar rapidamente, os worms são especialistas nisso. Sem dúvida, eles são os mestres da replicação. Diferente dos vírus, os worms não precisam de um arquivo hospedeiro para se espalhar. Eles se replicam sozinhos. Caramba. E se espalham pelas redes, explorando brechas de segurança. Lembra do Conficker? Ah, lembro vagamente. Que infectou milhões de computadores no mundo todo, mostrando como uma única vulnerabilidade em softwares tipo populares pode ter consequências assim globais. A internet facilita muito essa disseminação, né? Sim, a internet é uma ferramenta poderosa pro bem e pro mal. É verdade. E o SQL Slammer. Esse eu lembro bem. Ele causou um verdadeiro caos online, né? Sobrecarregando servidores, derrubando sites. É verdade, um ataque de negação de serviço, né, como é chamado. Exatamente. E partindo para outros tipos de malware com diferentes vetores, a gente tem os trojans. Os Trojans. Famosos Trojans. São os mestres da enganação, né? Que? Eles se disfarçam de programas inofensivos para enganar os usuários e invadir os sistemas. É como o cavalo de Troia, que escondia soldados dentro de uma estrutura que parecia um presente. É verdade, uma bela analogia. É. E como eles enganam as pessoas? Quer dizer, é só baixar qualquer programa na internet que a gente corre esse risco. Na verdade, a engenharia social é uma ferramenta poderosa para espalhar trojans. Eles podem se esconder em anexos de e-mails que parecem legítimos, Ah, links falsos que prometem algo interessante, ou até mesmo em downloads de programas piratas, sabe? nossa. Yeah. O perigo tá em todo canto, né? E o que esses Trojans fazem quando invadem o sistema? Eles só roubam informações. Olha, eles podem fazer muito mais que isso, viu? Os trojans podem roubar dados confidenciais, com senhas, informações bancárias. Podem dar acesso remoto ao sistema para o invasor te controlar à distância. Podem destruir dados, corromper arquivos e até espionar tudo que você digita no teclado, usando o famoso keylogger. Nossa, que perigo. E existem vários tipos de Trojans, né? Sim, diversos. O Zeus Trojan, por exemplo, é um dos mais famosos por roubar dados bancários, causando enormes prejuízos financeiros. Temos também os Rats, que dão acesso remoto total ao sistema. Os Backdoor Trojans, que abrem portas secretas para o invasor, e os Trojans de download, que baixam e instalam outros malwares no computador. Parece que o perigo está em toda parte. E além desses malwares que são, assim, claramente perigosos, né? Existem outros, digamos, menos ameaçadores. Sim, a gente tem os PIPs e PIL-Class, né? Os programas e aplicativos potencialmente indesejados. Eles são considerados greyware, ou seja, não são totalmente maliciosos, mas podem comprometer a segurança e a privacidade. Entendi. É como se fossem aqueles hóspedes inconvenientes que se instalam na sua casa e você não consegue se livrar deles, né? Exatamente, é uma ótima analogia. Eles costumam vir junto com a instalação de outros programas, sabe? E podem mudar as configurações do navegador, exibir anúncios invasivos e coletar informações sobre seus hábitos de navegação. Esses programas são o terror de qualquer usuário. Quais são os mais comuns que a gente precisa ficar de olho? Fique atento a barras de ferramentas indesejadas no navegador, extensões suspeitas que prometem funcionalidades milagrosas e programas de otimização do sistema que, na verdade, causam mais problemas do que resolvem. A gente precisa ficar esperto. Mas, mudando um pouco de assunto, agora que a gente já entendeu como o malware se espalha, vamos falar sobre seus objetivos. Afinal, o que esses softwares maliciosos querem? Ótima pergunta. No início, os vírus e worms eram mais focados em causar destruição, sabe? E se replicar o máximo possível. Era quase uma competição entre os programadores para ver quem criava um malware mais poderoso. Mas com o tempo, os cibercriminosos perceberam que podiam usar o malware para algo muito mais lucrativo: roubar dados valiosos e obter lucro.
Faz sentido. Afinal, o crime sempre se adapta às novas tecnologias. E que tipos de malware foram criados com esse objetivo? Um dos mais conhecidos é o spyware, um verdadeiro espião digital que coleta informações pessoais sem o seu consentimento. Ele pode rastrear seu histórico de navegação, roubar senhas, informações bancárias, dados de cartão de crédito, conversas, fotos, vídeos. É como se ele tivesse acesso total à sua vida digital. Que assustador. Yeah. É como se alguém estivesse lendo seus pensamentos, né? É. E acompanhando cada passo seu na internet. Exatamente. E o Keylogger? E também serve para roubar informações, né? Isso mesmo. O Keylogger registra tudo o que você digita no teclado, desde senhas e números de cartão de crédito até mensagens privadas. Essas informações roubadas podem ser usadas para diversos crimes, como roubo de identidade, fraudes financeiras e acesso a contas online. Nossa, o perigo é real. E que tipo de malware famoso usava o Keylogger? Os erros que a gente já mencionou eram mestres em usar keyloggers para roubar milhões de dólares de vítimas em todo o mundo. E além do spyware e do Keyloggers, existem outros tipos de malware que monitoram os usuários. Sim. Um exemplo são os cookies de rastreamento, que coletam dados sobre seus hábitos de navegação e exibem anúncios personalizados. Apesar de não serem considerados malware, eles podem ser usados para criar perfis detalhados sobre você e seus interesses. Entendi. É como se eles estivessem te seguindo pela internet, né? Anotando tudo que você gosta e mostrando anúncios relacionados. E o adware? Ele também se encaixa nessa categoria. Exatamente. O adware é um tipo de PUP que manipula as configurações do navegador para exibir anúncios e gerar lucro para os cibercriminosos. Ele pode ser bastante irritante, além de poder te redirecionar para sites maliciosos ou instalar outros malwares no seu computador. Parece que o malware está em todo lugar. Mas, mudando um pouco o foco, agora que a gente já sabe como o malware se espalha e seus objetivos, vamos falar sobre a carga útil, ou seja, o estrago que ele causa quando consegue invadir o sistema. Perfeito. É hora de entendermos o verdadeiro poder de fogo dessas ameaças digitais. E acredite, algumas delas são realmente perigosas. Tô pronto para me surpreender. Quais são as piores? Vamos começar pelos backdoors e trojans de acesso remoto, né? Eles são como portas secretas que os invasores usam para entrar no seu sistema e controlá-lo à distância. É como se eles tivessem a chave da sua casa digital. E o que eles podem fazer com esse acesso? Quais são os perigos? Uma vez que o invasor tem acesso ao seu sistema, ele pode fazer praticamente tudo. Roubar dados, instalar outros malware, espionar suas atividades e até usar seu computador para atacar outros sistemas. É como se seu computador se tornasse um zumbi controlado por outra pessoa. Que horror. E como esses backdoors e trojans de acesso remoto invadem do sistema? Só clicar no link errado. Eles podem se infiltrar de várias maneiras, desde downloads de programas infectados e anexos de e-mail maliciosos até a exploração de vulnerabilidades no sistema operacional. É como se eles estivessem sempre procurando uma brecha para invadir. Nossa. Esses nomes já dão medo. Dark Comet, NetBuzz, Backdoor Office. E além de roubar dados do novo sistema, esses backdoors e trojans também podem fazer parte de uma botnet, né? Exatamente. Uma botnet é uma rede de computadores infectados controlados por um hacker. É como se o computador se tornasse um soldado do exército do mal, usado para realizar ataques de negação do serviço, enviar spam em massa e espalhar ainda mais malware. Caramba, que perigo. E falando em ameaças poderosas, os rootkits também são de arrepiar, né? Com certeza. Os rootkits são como ninjas digitais, sabe? Eles se escondem nas camadas mais profundas do sistema operacional, tornando-se praticamente invisíveis para o antivírus e outras ferramentas de segurança. E o que eles fazem quando conseguem se esconder tão bem? Eles podem roubar dados, monitorar suas atividades, instalar outros malwares e até impedir que você acesse certos arquivos ou programas. É como se eles tivessem tomado conta do seu computador e você não pudesse fazer nada. Que situação! E quais são os rootkits mais famosos? Um exemplo que causou grande repercussão foi o Sony BMG Rootkit. Ele foi instalado em milhões de CDs de música para impedir a cópia não autorizada, mas acabou causando diversos problemas de segurança para os usuários. Já o TDL4 foi usado para criar um botnet gigantesca e realizar diversos ciberataques. E a história não para por aí, né? Agora, vamos falar sobre o ransomware, que é um dos malwares mais temidos atualmente. Com certeza. O ransomware é como um sequestro digital. Ele criptografa seus arquivos, tornando-os inacessíveis e exige um resgate em Bitcoin ou outra criptomoeda para devolvê-los. Eu já ouvi falar de casos assim. E se a pessoa não pagar o resgate, o que acontece? Infelizmente, se a vítima não pagar o resgate, os arquivos podem ser perdidos para sempre. E o pior é que não há garantia de que os criminosos vão realmente devolver os dados, mesmo após o pagamento. Que situação desesperadora. E quais são os ransomwares mais famosos? Um dos mais conhecidos é o WannaCry, que se espalhou pelo mundo todo em 2017, infectando milhares de computadores e causando um grande prejuízo financeiro. Outro exemplo marcante é o CryptoLocker, um dos primeiros ransomwares a surgir, que causou um grande impacto na época. Falando em causar impacto, o CryptoMalware também usa criptografia, mas com um objetivo diferente do ransomware, certo? Exatamente.
O cryptomalware usa a criptografia para danificar ou esconder informações, mas, diferente do ransomware, ele não pede resgate. Seu objetivo pode ser destruir os dados completamente, tornando a recuperação impossível, ou apenas escondê-los do usuário ou de ferramentas de segurança. Entendi. Ele é mais perigoso que o ransomware, então. Em certos aspectos, sim. Se o objetivo é destruir os dados, não há muito o que fazer. E quais são os cryptomalwares mais famosos? O CryptoLocker, que a gente já mencionou como ransomware, também pode ser considerado um cryptomalware, pois algumas variantes criptografavam os arquivos sem fornecer a chave de descriptografia. Outro exemplo é o NotPetya, que se espalhou rapidamente em 2017, causando grande prejuízo financeiro para empresas e governos. Ele se disfarçava de ransomware, mas na verdade seu objetivo era destruir dados. Caramba, é assustador pensar que existem malwares tão poderosos. E para finalizar nosso passeio pelo mundo obscuro do malware, vamos falar sobre as bombas lógicas, que são como minas terrestres digitais. As bombas lógicas são programas ou trechos de código malicioso que ficam escondidos no sistema, esperando por um evento específico para serem ativados. Elas podem ficar inativas por anos até que o gatilho seja acionado. E o que pode ativar uma bomba lógica? É algo específico. Diversas coisas. Pode ser uma data específica, um evento do sistema, a execução de um programa, ou até mesmo a digitação de uma senha específica. E quando ativadas, elas podem causar diversos estragos. Apagar arquivos, corromper dados, instalar outros malwares ou até causar danos físicos ao hardware. Que perigo. E quais são as bombas lógicas mais famosas da história? Um exemplo marcante é o Stuxnet, usado para sabotar o programa nuclear iraniano, causando danos físicos às centrífugas de enriquecimento de urânio. Esse caso mostra como o malware pode ir além do mundo digital e causar impactos no mundo real. Outro exemplo é o Maidum, um dos worms mais rápidos a se espalhar na história da internet. Ele continha uma bomba lógica que, quando ativada, lançava um ataque de negação de serviço contra um site específico. E impressionante como o malware pode ser tão poderoso. Mas acho que por hoje já exploramos bastante o mundo obscuro do malware. Acho que deu para ter uma boa noção do que a gente está lidando. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai discutir como identificar e se proteger dessas ameaças digitais. Isso aí. Ficar atento é a melhor defesa. A gente volta já. E aí, pronto para continuar a nossa imersão no mundo do malware? Preparadíssimo. Mas confesso que fiquei um pouco preocupado com tudo que a gente falou na parte anterior. É muita informação, né? São tantas ameaças, tantos nomes complicados. Como saber se o meu computador está infectado? Tipo, tem algum sintoma? Calma. Existem maneiras de identificar se o malware está em ação no seu sistema. É como um jogo de detetive digital, sabe? Ah, entendi. A gente procura por pistas que o malware deixa para trás e a gente chama essas pistas de indicadores de compromisso, ou IOCs, na sigla em inglês. IOCs. Que nome chique. E que tipo de pistas são essas? O que a gente deve procurar? Pense nos IOCs como rastros deixados pelo malware. Um dos mais comuns são as notificações do antivírus, sabe? Quando ele te avisa que bloqueou um arquivo suspeito. Sim, acontece de vez em quando. Uhum. Mas eu nunca sei se é algo realmente perigoso ou se é só um falso alarme. Essa notificação é um IOC importante. O antivírus identificou um padrão de código malicioso ou um comportamento suspeito e te alertou sobre a ameaça. É como se ele dissesse: "Ei, cuidado. Esse arquivo pode ser um malware." Entendi. Então, se o antivírus está sempre atualizado, ele consegue detectar a maioria dos malwares, né? Na maioria dos casos, sim. Mas os cibercriminosos estão sempre inventando novas formas de driblar os antivírus. É como uma corrida armamentista, sabe? Cheio. Os dois lados estão sempre tentando superar o outro, por isso existem outras técnicas de detecção, como a execução em sandbox. Sandbox. Parece nome de brincadeira de criança. E de certa forma a sandbox é um ambiente isolado e controlado onde a gente pode executar arquivos suspeitos sem comprometer o sistema principal. É como se fosse um laboratório virtual, onde os especialistas em segurança podem brincar com malware sem causar nenhum dano real. Que legal. Então eles executam o malware na sandbox e observam o que ele faz. Exatamente. Claro. Eles analisam tudo, o que o malware faz, quais arquivos ele cria, quais conexões ele estabelece, quais comandos ele executa. É como se estivessem espionando o malware em ação para entender seu comportamento, como ele funciona. E o malware não percebe que está sendo observado. Ele não tenta se disfarçar. Alguns malwares mais sofisticados conseguem detectar que estão em um ambiente de sandbox e tentam disfarçar seu comportamento. Mas na maioria dos casos, a sandbox é uma ferramenta muito eficaz para analisar e entender o funcionamento do malware. Fascinante. E além das notificações do antivírus e da execução em sandbox, que outros IOCs existem? Outro sinal de alerta é o consumo anormal de recursos do sistema. Alguns malwares, como os mineradores de criptomoedas, usam muita CPU e memória do seu computador para realizar suas tarefas. Ah, então é por isso que meu computador fica lento, às vezes. Eu sempre achei que era porque tinha muitos programas abertos. Pode ser um dos motivos,
Se você notar que seu computador está mais lento que o normal, pode ser um sinal de que algum malware está consumindo recursos em segundo plano, sem você perceber. É bom ficar de olho então. E que outras pistas o malware deixa para trás? Mudanças no sistema de arquivos também são um sinal de alerta. O malware pode criar novos arquivos, modificar arquivos existentes, apagar arquivos ou até mesmo criar novas pastas. É como se ele estivesse bagunçando a sua casa digital sem a sua permissão. E como saber se essas mudanças são causadas por um malware ou se são apenas alterações normais do sistema? Existem ferramentas de monitoramento que rastreiam as alterações no sistema de arquivos e alertam os administradores sobre qualquer atividade suspeita. É como ter um segurança particular para o seu computador, que te avisa se algo estranho estiver acontecendo. Que interessante. E além do monitoramento do sistema de arquivos, o que mais podemos fazer para detectar malwares? A análise de processos é outra técnica importante. É como se a gente estivesse observando o que cada programa está fazendo no seu computador. Como ele interage com o sistema, com outros programas, quais arquivos ele acessa, quais conexões ele estabelece. Parece bem complicado. É um trabalho que exige conhecimento técnico e experiência. Mas, em resumo, a análise de processos nos permite identificar atividades suspeitas que podem indicar a presença de malware. É como se fosse um detetive observando o comportamento dos suspeitos para encontrar pistas. Entendi. E como os especialistas em segurança analisam os processos? Que técnicas eles usam? Existem diversas técnicas e ferramentas. Uma delas é a análise de tráfego de rede, sabe? Através dela, a gente pode monitorar as conexões que os programas estabelecem com a internet e identificar se eles estão enviando ou recebendo dados de forma suspeita. É como se a gente estivesse interceptando as comunicações do malware para descobrir com quem ele está conversando. É como se fosse um grupo telefônico digital. Exatamente. Outra técnica é a análise de logs. Os logs são registros de eventos que ocorrem no sistema, como o login de usuários, a execução de programas, os acessos a arquivos, as alterações nas configurações do sistema. É como se fosse um diário do seu computador, que registra tudo o que acontece nele. Esses logs devem ser enormes, é muita informação para analisar. Sim, podem ser bem extensos. Mas com as ferramentas certas, a gente pode filtrar e analisar os logs para encontrar informações relevantes sobre a atividade do malware. É como procurar uma agulha no palheiro, mas com a ajuda de um imã. E para finalizar as técnicas de detecção, a gente tem o monitoramento de comportamento, certo? Isso mesmo. O monitoramento de comportamento consiste em observar o comportamento dos programas em tempo real, procurando por atividades suspeitas, como a criação de arquivos em locais incomuns, a modificação de arquivos do sistema, a injeção de código em outros processos. Parece que estamos lidando com o verdadeiro espião digital. Com certeza. O malware está cada vez mais sofisticado, mas as técnicas de detecção e análise também estão evoluindo. É uma batalha constante entre os mocinhos e os bandidos do mundo digital. E que bom que temos os mocinhos do nosso lado. Mas falando em mocinhos, o que a gente pode fazer para se proteger do malware? Existe alguma forma de evitar que ele entre nos nossos sistemas? Claro que sim. A prevenção é a melhor forma de se proteger do malware. E a boa notícia é que existem diversas medidas que a gente pode tomar para fortalecer a nossa segurança. É como se a gente estivesse construindo um forte em volta do nosso computador com várias camadas de proteção. Que alívio. E quais são essas medidas mágicas? Não são mágicas, mas são muito eficazes. A primeira e mais importante medida é manter o sistema operacional e os programas sempre atualizados. Ah, as famosas atualizações, eu sempre deixo para depois. É um erro comum, mas muito perigoso. As atualizações corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas pelo malware. É como se a gente estivesse reforçando as portas e janelas da nossa casa digital, impedindo que os ladrões entrem. Entendi. Atualizações em dia, então. E o que mais a gente pode fazer? Outra medida fundamental é usar um bom antivírus. O antivírus é como um guarda-costas digital que protege seu sistema contra malwares conhecidos. Mas existem tantos antivírus no mercado. Como escolher o melhor? Existem diversos comparativos online que avaliam a eficácia dos antivírus, sabe? É importante escolher um antivírus de uma marca confiável, que seja compatível com seu sistema operacional. É como escolher um bom médico. Você precisa procurar um profissional qualificado e que tenha boas referências. Certo. Antivírus instalado e atualizado, check. E mais alguma dica importante? Sim, é fundamental ter cuidado ao navegar na internet. Evite clicar em links suspeitos, baixar arquivos de sites desconhecidos ou abrir anexos de e-mail de remetentes desconhecidos. É como se a gente estivesse andando em um campo minado digital. Exatamente. A internet está cheia de armadilhas e o malware pode estar escondido em qualquer lugar. É preciso ter cuidado redobrado, como se a gente estivesse explorando um território desconhecido. E o que mais podemos fazer para nos proteger? Criar senhas fortes e únicas para cada conta online é essencial. Evite usar a mesma senha para diversos serviços, pois se uma conta for comprometida, todas as outras que usam a mesma senha também serão em risco. É como usar a mesma chave para todas as portas da sua casa. Se um ladrão conseguir uma cópia da chave,
Ele terá acesso a todos os cômodos. Essa dica é importante. Eu sempre uso a mesma senha para tudo. É mais fácil de lembrar. É um erro comum, mas pode ter consequências graves. Imagina se um cibercriminoso descobre sua senha do banco. Ele poderá acessar sua conta e roubar todo o seu dinheiro. Credo, que medo. Vou mudar todas as minhas senhas agora mesmo. É isso aí. Segurança em primeiro lugar. E por último, mas não menos importante, faça backups regulares dos seus arquivos importantes. Backups, isso parece chato. Eu sei, mas é fundamental. Se seu computador for infectado por um ransomware ou sofrer algum outro tipo de ataque, você poderá restaurar seus arquivos a partir do backup e evitar perder dados importantes. É como ter uma cópia de segurança da sua vida digital guardada num lugar seguro. Faz sentido. É melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. E com essas dicas, você estará bem mais protegido contra as ameaças do mundo digital. É como se você tivesse um escudo protetor em volta do seu computador, te protegendo dos perigos da internet. Ótimas dicas. Agradeço pelas informações. Agora me sinto mais confiante para navegar na internet. Mas ainda temos muito a explorar nesse mundo do malware, não é mesmo? Com certeza. O mundo da cibersegurança é vasto e complexo e está em constante evolução. Mas com informação e prevenção, a gente pode se proteger das ameaças digitais e aproveitar os benefícios da tecnologia com segurança. Verdade. E na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai falar sobre o que fazer caso o nosso computador seja infectado por um malware. Afinal, mesmo tomando todos os cuidados, acidentes podem acontecer, né? Exatamente. A gente vai te ensinar como identificar, isolar e remover o malware, além de dar dicas para minimizar os danos e recuperar o controle do sistema. Até a próxima. Nossa, depois daquela conversa toda sobre malware, eu fiquei meio apreensivo, sabe? É. É muita coisa para se preocupar. Mesmo tomando todos os cuidados, será que a gente está 100% livre de uma infecção? É como se fosse, sei lá, uma roleta russa digital. É verdade que o risco zero não existe, né? Mas não precisa entrar em pânico. Se por acaso você encontrar um malware no seu sistema, a gente tem estratégias para lidar com a situação, minimizar os danos e recuperar um controle. É o que chamamos de mitigação de riscos. Ufa, ainda bem. Me explica melhor. Como funciona essa tal de mitigação de riscos? É tipo um plano de emergência para quando o malware ataca. Exatamente, é como ter um kit de primeiro socorro para o seu computador. E a primeira medida, talvez a mais importante, é isolar o sistema infectado. Imagina que seu computador é um paciente com uma doença contagiosa. A gente precisa isolar ele para evitar que a doença se espalhe para outras pessoas. Entendi. Então, tipo, a primeira coisa é desconectar o computador da internet e da rede local, né? Colocar ele em quarentena. Isso aí. Desconecta o Wi-Fi, o cabo de rede, tudo. É importante evitar que o malware se espalhe para outros dispositivos e também impedir que o invasor continue tendo acesso remoto ao seu sistema. Beleza. Isolamento, check. E depois? Qual o próximo passo nesse plano de emergência? O próximo passo é identificar o tipo de malware que infectou o sistema, sabe? É como um médico que precisa diagnosticar a doença antes de receitar o tratamento. Saber qual é o tipo de malware é crucial para a gente determinar a melhor forma de remover ele e entender os danos que ele pode ter causado. Faz sentido. Mas como a gente identifica o tipo de malware? Tem algum programa que faz tipo raio-x do sistema? A gente usa várias ferramentas e técnicas para essa identificação. Algumas a gente já mencionou, como o antivírus, a execução em sandbox e a análise de processos. É como se a gente usasse um microscópio para analisar a amostra do malware e descobrir suas características. Ah, entendi. Então a gente usa as mesmas ferramentas que a gente usa para detectar o malware para também identificar ele. E depois a identificação que vem a seguir. Com o diagnóstico em mãos, a gente parte para a remoção do malware. É a hora da cirurgia, por assim dizer. E como a gente faz essa cirurgia digital? Precisa formatar o computador e reinstalar tudo do zero. Em alguns casos, a formatação pode ser necessária, principalmente se o malware for muito agressivo ou tiver causado danos sérios no sistema. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue remover o malware usando ferramentas específicas, como antivírus, anti-malware e ferramentas de remoção de rootkits. Então, tipo, são médicos especialistas em remover vírus digitais. Essa é uma boa analogia. E cada doutor é especialista em um tipo de vírus. Exatamente. E assim como na medicina, é importante usar o remédio certo para cada tipo de doença. Malware identificado e removido, check. E depois? Acabou o pesadelo. Calma, ainda não. Depois da remoção, é muito importante verificar se o malware não deixou nenhum rastro para trás. É como fazer uma faxina geral na casa depois que um hóspede indesejado vai embora. E como a gente faz essa faxina digital? Tipo, passa um aspirador de pó virtual. Existem ferramentas que ajudam a gente a verificar a integridade do sistema e garantir que o malware foi completamente removido. É como usar um detector de metais para garantir que não sobrou nenhuma bomba escondida. Além disso, é importante verificar se o malware não roubou nenhuma informação confidencial, como senhas, dados bancários ou outros dados pessoais. Nossa, quanta coisa. Parece que lidar com malware é bem mais complicado do que eu imaginava.
É um processo que exige cuidado e atenção, mas com as ferramentas e técnicas certas, a gente consegue minimizar os danos e recuperar o controle do sistema. É como consertar um carro depois de um acidente. Exige tempo, paciência e as peças certas. E depois que a gente faz essa limpeza e verificação, já pode voltar a usar o computador normalmente, sem medo de ser feliz. Pode sim, mas é fundamental reforçar as medidas de segurança para evitar novas infecções. Afinal, o malware está sempre evoluindo e novos tipos de ameaças surgem o tempo todo. É como tomar vacina depois de ter passado por uma doença. Você se protege para não ficar doente de novo. Verdade. É uma batalha constante, mas pelo menos agora me sinto mais preparada para enfrentar os desafios do mundo digital. Muito obrigado pelas informações. De nada. E lembre-se, a segurança digital é responsabilidade de todos nós. É isso aí. E com essa mensagem importante, a gente encerra o nosso Deep Dive de hoje. Esperamos que você tenha aprendido bastante sobre o mundo do malware e como se proteger dessas ameaças digitais. Fique ligado que a gente volta em breve com mais um Deep Dive, explorando outros temas fascinantes do mundo da tecnologia. Até a próxima.